Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas das parábolas mais viscerais e poderosas da Bíblia, as do profeta Jeremias. E o interessante dele é que ele não só falava, não, ele demonstrava a mensagem de um jeito que era impossível esquecer. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pensa só, como comunicar algo que é absolutamente crucial para um pessoal que simplesmente não quer ouvir? Esse era o problemão do Jeremias. E a solução que ele encontrou foi, para dizer o mínimo, bem fora da caixa. Certo, vamos ao nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a bronca que o profeta tinha nas mãos. Depois, vamos ver o que faz de uma parábola algo tão eficaz. Aí, vamos analisar duas das ações simbólicas mais famosas de Jeremias e, para fechar, a gente conecta tudo isso com os nossos dias. Então, para começar, vamos montar o cenário. Jeremias tinha uma missão clara: entregar os ensinamentos de Deus a um povo que, na maior parte do tempo, tapava os ouvidos. Tarefa ingrata, né? É que a vida de um profeta não era nada normal, sabe? Eles precisavam muitas vezes largar uma vida comum porque a existência deles passava a girar em torno de uma coisa: receber e transmitir a palavra divina. Eles batiam de frente com idolatria, com imoralidade, corrupção e muitas vezes corriam um risco danado fazendo isso. E aí, como é que o Jeremias fez para furar essa bolha de indiferença? Ele usou uma ferramenta poderosíssima, a parábola. Mas olha, não só como uma historinha, e sim como um ato simbólico, quase uma performance, com um significado bem profundo. E a própria palavra já dá a dica. Parábola vem lá do grego e significa literalmente colocar ao lado. É uma comparação, é pegar uma ideia espiritual, abstrata, e botar do lado de algo concreto, do dia a dia, para que a verdade fique clara, viva, impossível de ignorar. E embora muita gente associe as parábolas direto com o Novo Testamento, essa era uma técnica de ensino super estabelecida já no Antigo Testamento. Profetas, líderes, como Natã, quando confrontou o rei Davi, usaram essas histórias comparativas para passar umas verdades bem difíceis de um jeito que as pessoas conseguiam digerir. E isso nos leva direto para a nossa primeira grande parábola em ação. E essa, veja bem, não é uma história que Jeremias contou, é uma história que ele viveu, a parábola do cinto de linho. As instruções que ele recebeu eram muito específicas. E, vamos ser sinceros, bem estranhas. Comprar um cinto de linho, usar, mas sem nunca lavar, depois fazer uma viagem super longa até o rio Eufrates só para esconder o cinto numa rocha. Cada passo foi pensado, construindo todo um mistério. O texto bíblico faz uma pausa aqui, sabe? Para enfatizar que o tempo passou. O cinto ficou lá, escondido, pegando umidade, se deteriorando, longe do seu propósito original. E quando Jeremias voltou, o resultado foi chocante. O cinto, que um dia foi novo, útil, agora estava completamente podre, inútil. A imagem é muito forte. Uma peça que devia estar colada ao corpo, agora destruída e sem valor nenhum. E aqui vem o pulo do gato. Deus revela o significado de tudo aquilo. Assim como o cinto fica justo na cintura de uma pessoa, era assim que Deus queria que o povo de Israel e Judá estivesse ligado a ele. Era essa intimidade que ele desejava. E o simbolismo vai ainda mais fundo. Olha só, o linho não era um tecido qualquer, era o tecido que os sacerdotes usavam. Aquele cinto representava a missão de Judá de ser uma nação sacerdotal. Mas, ao se corromper com orgulho e idolatria, o povo se tornou igual ao cinto apodrecido, inútil para o propósito com o qual foi criado. A mensagem era um alerta devastador sobre o relacionamento quebrado. Agora, vamos avançar para o próximo exemplo e ver como Jeremias reforça essa mensagem com outra parábola visual bem poderosa. Dessa vez, não foi uma jornada, mas uma visão: os 2 cestos de figos. O contexto aqui é tudo. Isso acontece num momento de crise nacional, logo depois que uma parte do povo de Judá foi levada como prisioneira para a Babilônia. A nação estava dividida, confusa, sem rumo. E essa comparação visual é genial. A visão mostra 2 tipos de figos. Os bons, surpreendentemente, representavam os exilados, aqueles que foram levados. Eram eles que, de alguma forma, tinham encontrado favor divino. Já os figos ruins, que não serviam para comer, eram os que ficaram em Jerusalém, continuando na rebeldia. A mensagem é que a disciplina de Deus pode lapidar uns e ser punição para outros. Tá, mas e aí? O que essas histórias antigas, esses atos simbólicos, têm a nos dizer hoje? A lição vai muito além daquele tempo e daquela cultura. A função dessas parábolas era basicamente ser um espelho. Elas forçaram o povo a se enxergar de um jeito novo, ou como um cinto podre, ou como figos ruins. A ideia era provocar uma autoavaliação bem profunda.
Eles estavam cumprindo seu propósito? Estavam vivendo de acordo com sua missão? E essa é a pergunta que ecoa até hoje. A história de Jeremias nos faz pensar na nossa própria missão. Seja como pessoa, como comunidade, quando a gente se afasta do nosso propósito fundamental, a gente corre o risco de se tornar ineficaz. No final das contas, a mensagem de Jeremias é de uma clareza brutal. Um cinto de linho foi feito para ser usado. Figos foram feitos para serem comidos. Quando eles perdem a utilidade, perdem a razão de existir. As parábolas de Jeremias são um lembrete poderoso de que a nossa identidade está totalmente ligada ao nosso propósito. E essa é uma verdade que, com certeza, nunca apodrece.